Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Gonçalo enfrenta Josefina e desmascara a megera. Após descobrir a falsa doença dela, Josefina mata o delegado Cantu e seu cúmplice Gustavo. Roberta flagra Regina e Gonçalo muito carinhosos e conta tudo para Josefina. Josefina enfrenta Gonçalo e bate na cara dele, exigindo seus direitos como mulher dele. E não para por aí. Antônio visita Josefina e diz que sabe que foi ela quem roubou a filha de Regina. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal desta próxima semana, de 18 a 22 de novembro de 2024, de Quando Me Apaixono. Mas antes, se inscrevam-se no canal e ative o sininho de notificações. Regina diz a Constança que decidiram não atrasar mais a festa de gala e querem que ela e a família dela sejam seus convidados de honra. Constança fala sobre os problemas que a empresa está passando. Regina fica surpresa. Regina diz que a empresa doou uma grande quantidade de dinheiro ao centro e se eles quiserem devolução, farão com prazer. Constança agradece pelo gesto, mas não precisa. Regina revela a Constança que ela e Gonçalo iniciaram uma relação e não houve jeito de frear o que eles sentem. Constança fica feliz. Adriana chama Matias para tomarem café. Honório vê Daniel ao telefone e fica desconfiado. Daniel decide sair e informa Beth. Honório decide seguir Daniel. Adriana e Matias estão numa cafeteria. Adriana vê uma moça com uma roupa disfarçada. Daniel chega a ter Branca e eles discutem. Honório vê Daniel falando com Branca. Daniel diz a Branca que já não quer continuar com isso. Ela diz que já é tarde demais para ele sair disso. Ele afirma que vai denunciá-la e que ela está mal da cabeça. Branca empurra Daniel no chão e ele desmaia. Adriana diz a Matias que aquela mulher é a Branca e Renata tinha razão e Daniel é o espião. Honório corre até Branca e segura a pilantra, dizendo que o jogo dela acabou. Branca quase elimina Honório ao enfiar suas unhas na cara dele e puxar os cabelos dele e dar um chute nele. Adriana e Matias chegam ali. Ela corre para não ser pega. Durante a perseguição atrás de Branca, Adriana, ao atravessar a rua, é atropelada por um carro e cai, quase morta no chão. Matias grita por Adriana. A mulher que a atropelou foge. Branca aproveita a brecha para fugir. Adriana sangra. Honório fica preocupado ao ver a filha e pede que o pessoal chame a ambulância. Ele pede que Adriana não morra. Gonçalo chega em casa e pergunta a Josefina quando falou com o Dr. Sinaga. Ela diz que ontem. Gonçalo pede que ela ligue para ele. Josefina fica aflita. Muito fraca, Adriana diz ao pai que o ama e suplica que Matias lhe beije. Ele dá um beijo nela e afirma que ela vai viver. Adriana perde os sentidos. Matilde lava a louça. Carlos diz a Matilde que falou com seus pais e talvez na próxima semana virão eles e um de seus irmãos para pedir a mão dela. Manuela pede a Matilde para irem preparando o menu para ela receber os sogros. Honório pede que a Adriana não faleça, porque ela não pode. Josefina não consegue ligar para o Dr. Sinaga. Gonçalo diz que dará a ela a oportunidade de dizê-lo a verdade. Que a enfermidade dela é uma farsa, uma chantagem, uma vil e asquerosa mentira. Josefina diz que, desgraçadamente, tem um tumor no cérebro e está nas últimas. Ele diz que já chega de tantas mentiras, porque a tomografia que o doutor mostrou não era dela. Gonçalo diz a Josefina que ela e aquele doutor imoral se confabularam para fazê-lo acreditar que ela estava à beira da morte. Ele diz que ela mentiu para ele e pergunta como ela pôde. Sem saída, Josefina treme e chora, pedindo perdão, e ressalta que mentiu. Inventou isso para ele ficar com ela, porque estava desesperada, porque ele iria trocá-la por Regina. Josefina diz que foi ideia do doutor. Ele diz que não se importa por essa ideia de quem foi, porque ela mentiu. Enganou, zombou deles, porque sabia que se tivesse doente, seria difícil dele deixá-la.
Josefina diz que o ama e sem ele morre. Gonçalo diz que agora entende porque Roberta é como é e aprendeu muito bem com ela. Josefina pede que ele se acalme, porque está muito apaixonada por ele. Ele pede que ela não se aproxime dele, porque não quer nada dela, nem mais mentiras. Agora, a velha teve o que mereceu. Lázaro diz a Ezequiel que ele fez bem em dizer a Augusto que ele não o obriga a fazer o que não quer. Ezequiel espera que Augusto não o demita. Ele revela a Lázaro que indiretamente participou do dia que golpearam Carlos. Ezequiel tem vergonha de tudo isso. Ele não quer ser obrigado a fazer coisas cruéis. Lázaro diz que se ele for demitido por Augusto, dará um emprego para ele ali na Bonita. Renata e Jerônimo voltam para casa felizes. Matilde fica surpresa por eles terem se reconciliado. Carlos fica muito alegre e abraça Jerônimo e Renata. Matilde pede desculpas a Renata por tê-la tratado tão mal, achando que ela era bonita. Renata aceita as desculpas de Matilde. Matilde pergunta se pode dar um abraço nela. Matilde pula nos braços de Renata e elas se abraçam. Carlos pede que Renata e Jerônimo sejam seus padrinhos de casamento. Renata fica surpresa ao saber que eles vão se casar. Eles aceitam. Renata diz que terá que voltar ao México. Jerônimo diz que pode ajudá-la com isso, com a crise financeira e protegê-la de tudo, mas não quer se separar dela mais. Ele mima ela e a beija. Adriana é levada pela ambulância. Honório pergunta ao enfermeiro se sua filha vai se salvar. Ele diz que não sabem, mas que é urgente levá-la ao hospital. Gonçalo está decepcionado e triste. Josefina vai ao escritório dele e pergunta o que tem que fazer para ele lhe dar outra chance. Ela pede que ele lhe entenda. Gonçalo diz que nada justifica esse engano dela. Josefina diz que tinha que ganhar tempo para ele voltar a se apaixonar por ela. Ela pede que ele diga que também a ama e que vão tentar de novo. Gonçalo diz que entre eles não existe nenhuma possibilidade, porque com essa suposta doença, ela fez ele sentir uma grande pena dela, porque ela o dá lástima, mas isso acabou. Gonçalo diz que vai ir embora desta casa hoje mesmo. Josefina se atormenta. Karina diz a Renata que ela sempre lhe anima a fazer as coisas grandes e importantes, e sempre tinha lhe dito que Álvaro não iria mudar. Karina diz que se casou com alguém que achava que conhecia, mas era um homem totalmente desconhecido para ela. Renata diz que aconteceu mesmo a mesma coisa com elas duas. Karina diz que agora ela já conhece Jerônimo de verdade. Renata diz a Karina que não sabe qual poder Jerônimo tem sobre ela, porque veio dizer que sua irmã não era assassina do Rafael e fez amor com Jerônimo. Karina diz a Renata que se ela ficou com Jerônimo é porque o ama. Renata diz que o ama, mas sua cabeça diz uma coisa e seu coração outra. Por isso, está ficando louca. Karina diz que sua mente dizia que ela tinha que voltar ao lado de Álvaro, seu marido, mas seu coração dizia que ela tinha que estar ao lado de Lázaro. Karina pede que Renata lute pelo amor e que escolha ouvir o coração. Jerônimo pede que Carlos faça andar o mais rápido possível o projeto de vinhos de Rafael. Jerônimo diz a Carlos que não pensa em desperdiçar nenhum tempo mais e vai desfrutar de Renata, segundo a segundo. Jerônimo diz que o amor dele de Renata ganhou, mesmo depois de tudo que aconteceu. Carlos pergunta sobre o caso do assassinato de Rafael. Ele diz que vai continuar investigando até achar o culpado. Renata deita na cama e tenta escrever uma carta. Ela se lembra de todas as vezes que se entregou para Jerônimo e deixou ele ser dela e ela dele em vários momentos de amor e paixão juntos. Depois, Renata se lembra dos momentos ruins, de quando Jerônimo lhe tratou como uma porcaria, como um lixo, e lhe fez comer o pão que o diabo amassou. Renata rasga o papel. Ela está em dúvidas, sem saber o que fazer, se fica ou se vai. Renata diz que ama Jerônimo, mas sente que não pode perdoá-lo. Ela já está decidida e não vai perdoar Jerônimo. Renata começa a escrever uma carta.
Ezequiel diz a Augusto que quando vinha para ali, Renata estava na Bonita e acredita que ela e Jerônimo se reconciliaram, porque se cruzou com Manuela e ela lhe disse. Augusto diz que precisa sair dali. Ele quer separar Renata e Jerônimo, definitivamente. Lázaro fala com Jerônimo e diz que decidiu ficar ali no povoado, mas vai continuar com seus estudos para terminar sua faculdade. Jerônimo fica feliz e diz que sabe que ele será melhor. Gonçalo sai com suas malas. Josefina diz: "Por favor, Gonçalo, não vá embora." Ele pede que ela não faça mais dramas. Ela diz que é amor. Ele diz que ela não sabe amar. Josefina questiona se ele vai se juntar com Regina ou se está errada. Ele não aceita dar nenhuma explicação a ela e diz que eles haviam falado da separação antes de Regina aparecer na sua vida. Ele diz que mandará o papel do divórcio com o Soto para ela assinar. Josefina diz: "Não me mande nada, porque eu, escuta bem, nunca vou te dar o divórcio. Até o dia de morrer, eu seguirei sendo a esposa de Gonçalo Monterrubio." Ele diz que é o que verão, porque quer fazer tudo bem, mas pode fazer por mal. Gonçalo vai embora de sua casa. Ele liga para Matias e descobre que a Adriana foi atropelada. Furiosa, Josefina leva as roupas de Gonçalo até a varanda, enche de álcool e taca fogo, dizendo que Gonçalo não vai se desfazer dela, nem deixá-la sem nada. Ela diz: "Eu vou te espremer, Gonçalo. Vou tirar tudo de você, nem que seja a última coisa que eu faça na vida." Eulália chama Roberta e avisa que a mãe dela está queimando as roupas de Gonçalo. Roberta chega até a mãe. Josefina diz que o desgraçado do Gonçalo a deixou e descobriu sua farsa sobre a doença e foi embora. E agora, Soto disse que as empresas estão em crises financeiras. Roberta diz à mãe que Matias não ficará ali na casa e pode ser que tirem a casa dela devido à crise financeira. Josefina diz que não sai daquela casa de jeito nenhum e precisarão tirá-la dali morta, dentro de um caixão. Josi diz que precisa fazer algo porque não tem nada seguro. Roberta diz que se seu pai tivesse lhe herdado ou se tivesse uma proteção, só desse modo se livraria. Josefina diz que talvez ela tenha essa proteção e vai averiguar. Regina diz a Inês que não soube nada de Antônio, mas deseja que ele esteja bem. Regina diz que sua relação com Antônio não teria funcionado, porque ele estava se tornando um homem inseguro e controlador. Inês diz que espera que ela resolva as coisas com Gonçalo e que viva abertamente com ele. Gonçalo chega ali. Regina diz a Gonçalo que Inês já sabe deles. Gonçalo cumprimenta Inês. Gonçalo diz que veio buscar Constança. Gonçalo diz à irmã que a Adriana sofreu um terrível acidente e foi atropelada. Constança sofre e fica preocupada. Honório chora e diz que não pode acreditar no que está acontecendo. Matias diz que agora há pouco estavam todos juntos. Honório diz que se não fosse por Branca, nada disso estaria acontecendo. Matias diz que vão pegar a Branca, mas por enquanto precisam focar na recuperação de Adriana. Honório diz que se a Adriana morrer, não vai resistir. Ele se culpa. Matilde diz a Jerônimo que ela e Manuela prepararam algo muito especial para ele e Renata e pede que eles se arrumem e fiquem lindos para essa noite. Ele sai para se consultar com Renata. Carlos pergunta quando Matilde irá preparar algo tão romântico para ele. Ela diz que quando se casarem. Eles se beijam e ficam juntos, se divertindo. Jerônimo vai ao quarto de Renata, mas não a encontra lá. Ele encontra uma carta, onde Renata diz que ninguém nunca fez ela sentir o que ele faz ela sentir, porque fazer amor com ele sempre foi maravilhoso. Ela diz que essa foi uma despedida, porque não pode ficar com ele, cheia de dúvidas e contradições. Ela diz na carta que algo se quebrou e não pode se apegar, porque pode entender os motivos por ele ter se casado com ela, mas não pode justificar. Ela diz que precisa se reinventar em outro lugar, outro espaço, e precisa recuperar sua dignidade, estando longe dele. Ela diz adeus. Jerônimo fica muito triste por ter perdido o amor da sua vida. Renata vai ao aeroporto e, por coincidência do destino, se esbarra em Marina. As duas pedem perdão uma à outra e se olham sorrindo.
Jerônimo diz a Carlos e Matilde que Renata o ama e foi embora da sua vida porque, apesar de perdoá-lo, não consegue superar todo o mal que a fez. Ele diz que Renata se foi e está destroçado. Matilde diz que talvez Renata ainda volte. Jerônimo não sabe de mais nada e chora. Constança diz a César que vai ir até Honório porque Adriana foi atropelada. César diz que pode acompanhá-la e, se ela quiser, ficará do lado de fora do hospital. Constança prefere ir sozinha. César pede que ela não o exclua da vida dela. Ela diz que nesse momento quer estar com Honório. César diz que se ela não lhe der seu lugar como namorado dela, isso não vai dar certo. Regina diz a Gonçalo que adoraria acompanhar ele e Constança até o hospital, mas não pode fazer isso. Ele diz que se ela quiser, pode ir. Gonçalo revela a Regina que deixou sua casa e iniciou os trâmites do divórcio. Ele pede que ela fique tranquila, sem remorsos. Ele revela que Josefina mentiu e não tem tumor nenhum na cabeça. Gonçalo diz que a partir de hoje ela será sua namorada diante de todos. Regina se emociona. Souto pede que Daniel conte tudo o que aconteceu, pois Adriana está no hospital. Daniel diz que dirá toda a verdade sobre Branca, mas será diante de Honório e Gonçalo. No hospital, Honório se angustia e quer saber de Adriana. Matias faz uma ligação para Renata, mas ela não atende. Gonçalo e Constança chegam ao hospital. Constança abraça Honório. Matias diz ao pai que não tiveram notícias e que a cirurgia pode levar horas. Honório se culpa pelo acidente de Adriana. Constança pede que Honório não se culpe. Ele diz que Adriana só sofreu o acidente lhe ajudando a pegar a Branca, mas infelizmente a vadia fugiu. Branca acende um isqueiro e se queima no braço. Branca tem sintomas de loucura. Renata desembarca na capital. Matias liga para ela e informa ela sobre o acidente de Adriana. Adriana se debate entre a vida e a morte e, apesar de ainda estar viva, continua em estado grave. Julieta vai ao hospital e pergunta às enfermeiras informações sobre uma paciente. Ela diz que foi uma menina que foi atropelada fora do lado das empresas Monterrubio. Matias diz que a moça se chama Adriana e pergunta a Julieta se foi ela quem foi a covarde que atropelou a Adriana. Renata chega ao hospital e torce para a Adriana sair dessa e não falecer. Julieta diz a Matias que sua irmã é menor de idade e se assustou, por isso fugiu, mas está ali, mostrando a cara. Matias pede desculpas a ela e diz que está alterado porque a Adriana está em estado grave. Julieta diz que sua família não é gente de muito dinheiro, mas seu pai está disposto a arcar com os gastos do hospital. Matias diz que não será preciso, pois a irmã dela pode ter problemas com a polícia. No dia seguinte, o doutor informa Honório que a Adriana sobreviveu nessas 24 horas e está lutando muito, mas não está fora de perigo não. Renata tem esperanças. O doutor diz que a Adriana quebrou vários ossos e vários discos da coluna dela foram afetados. Por isso, ela pode ficar sem se mexer por um tempo. Honório diz que vão esperar o tempo que for necessário. Marina diz ao tio que, estando ali no interior, fica sem estresse. Severino diz que a vida ali é mais calma. Ele fala que muita gente perdeu suas casas, suas plantações, e ali a maioria das pessoas vivem pelo que o campo produz, as colheitas. Severino diz a Marina que a presença dela ali será ótima, porque o outro médico está na cadeia e não tem nenhum médico ali além dela para ajudá-los. Marina diz que ele conta com ela. Jerônimo pega seu cavalo e sai. Lázaro não sabe para onde Jerônimo vai. Gonçalo diz a Renata e Honório que vai tomar banho e se encarregar da empresa com Matias, para Honório ficar ali pendente de Adriana. Renata consola o tio. Jerônimo entra na fazenda de Augusto, sem que ninguém veja, para pegar cigana, égua de Renata. Ezequiel diz que ele não pode levar a égua sem autorização de Renata ou Augusto. Jerônimo pede que Ezequiel invente um pretexto para Augusto não dar bronca nele. O advogado diz a Augusto que o juiz acabou de libertá-lo por falta de provas e ele está livre e limpo das acusações. Augusto grita e comemora e diz que o estômago de Jerônimo vai embrulhar quando ele vê que não conseguiu fazer nada contra ele. Matias fala com Constança, que falou com Julieta, irmã da moça que atropelou Adriana. Ele fala que não acha justo colocarem a menina na cadeia, porque foi a Adriana quem atravessou a rua sem olhar.
Gonçalo diz a Matias que vai ir à empresa e chama ele para irem. Constança vai até Renata. Renata diz à tia que foi ótimo com Jerônimo, mas foi sua despedida e não voltará mais para a fazenda, nem para a vida dele. Renata diz que seu coração dói muito. Ela abraça a tia. Karina descobre que Renata foi embora do povoado porque não pôde suportar a dor que Jerônimo causou nela. Karina pergunta se ele também não pode perdoá-la por ela ter voltado com Álvaro. Ele diz que estão falando de Renata e não deles. Karina diz que sentirá falta de Renata porque ela sempre lhe dava apoio para seguir em frente e vencer na vida. Lázaro diz que sempre disse para ela que Álvaro fazia ela se sentir uma porcaria. Karina diz que precisa acreditar que serve para algo, que é valiosa e que pode seguir adiante, mas pensa que não conseguirá sozinha. Lázaro diz que ela conseguirá vencer, porque é uma mulher muito valente. Karina diz que apesar de tudo, sente pena de ver Álvaro na cadeia. Roberta está sentada na escada. Matias chega em casa. Ela questiona onde ele dormiu. Ele diz que estava no hospital, porque Adriana foi atropelada e ele e seu pai, Renata e seus tios passaram a noite lá. Roberta diz que pensou que Renata ficaria na fazenda. Matias diz que Renata só foi à fazenda para convencer Jerônimo de tirar as acusações contra ela. Roberta não acredita e sempre pensa o pior da irmã. Matias diz a Roberta que precisam definir a situação deles e podem conversar à noite. Roberta se irrita. Josefina leva joias a uma joalheria como um empréstimo para pegar dinheiro em troca. Cantu liga para Antônio e diz que hoje verá o prefeito da cidade, que foi amante de Josefina. Antônio pede que Cantu ligue para ele quando conseguir todas as provas. Cantu diz que acredita que por fim vão pegar essa mulher. Jerônimo conseguiu recuperar a égua de Renata. Severino diz a Jerônimo que veio ao abrigo buscar uns remédios que ele deu, que ele doou, e ver se alguém precisa de assistência médica. Severino diz a Jerônimo que sua sobrinha é médica e veio ao povoado. Jerônimo reencontra Marina. Marina o cumprimenta e ele se lembra dela. Renata reza na capela do hospital e agradece à Virgem de Guadalupe por sua amiga estar viva. Ela diz o quanto ama Adriana e chora, porque seria difícil se ela partisse. Renata diz que precisa muito que ela lhe ajude e que lhe dê a força necessária para se manter firme diante de Jerônimo, porque não pode ficar casada com um homem que engravidou sua irmã. Marina diz a Jerônimo que é uma surpresa agradável encontrá-lo ali. Ela diz que é sobrinha de Severino e sua mãe, que em paz descansa, era a única parente dele. Marina diz que veio ajudar o pessoal dali nos dias que for ficar ali. Severino pede que Jerônimo e Renata o acompanhem para celebrar seu aniversário. Jerônimo diz que Renata não está ali e ela voltou à capital e acredita que foi definitivo. Ezequiel avisa Augusto que Jerônimo apareceu ali para buscar a égua de Renata e deixou ele levar. Augusto diz a Ezequiel que ele tem que defender até com a vida seus interesses, porque senão será demitido. Augusto pede para Ezequiel sair dali. Augusto pensa que Renata e Jerônimo se reconciliaram. Jerônimo volta para a fazenda. Carlos diz que ficou preocupado com ele, achando que ele poderia cometer uma loucura. Jerônimo diz que vontade não lhe faltou, mas ama demais Renata e dará tempo a ela para depois reconquistá-la. Severino conta a história de Jerônimo e Renata para Marina. Marina fica surpresa por Jerônimo ter se casado com Renata por vingança. Severino diz que foi por vingança e amor, mas o amor não venceu desta vez. Marina diz a Severino que conheceu Jerônimo quando ele pediu um exame de DNA de uma paciente sua, chamada Roberta Monterrubio. Severino estranha e diz que Roberta Monterrubio foi noiva de Rafael Gutierrez e a irmã de Renata. Marina fica surpresa e diz que, pelo que soube, Jerônimo precisava saber se o bebê de Roberta era dele. Renata vê Roberta no jardim. Renata confia que Adriana se salvará. Renata se alegra pela irmã estar livre. Roberta diz que está bem e todos souberam que ela não matou Rafael. Renata diz a Roberta que Jerônimo quer a todo custo achar o assassino de Rafael, ou assassina. Ela pede que Roberta ajude. Roberta diz que pensou, mas ficou tão paranoica que duvida de tudo e de todos, e até de Selena e da sua mãe. Gonçalo e Matias voltam à empresa. Augusto liga para a fazenda Bonita. Manuela atende.
Ele pergunta de Renata. Manuela avisa que Renata voltou para a cidade do México e acredita que foi para sempre. Ele se alegra. Constança vê Honório muito deprimido e dá um café para ele. Ela pede para irem à cafeteria para ele comer algo. Honório está sem fome. Ele agradece por Constança estar com ele. Constança chora e diz que quer que Adriana se salve, porque ela é uma menina que aprendeu a amar. Constança pergunta à enfermeira notícias sobre Adriana. Ela não sabe de nada. César chega ao hospital. Constança diz a César que ele não deveria estar ali. E é imprudente ele estar ali para ela e Honório. E a presença dele ali incomodaria Honório muito. César também se incomoda por ela estar tão perto de Honório e pede que ela não o exclua da vida dela. Ele promete que quando vir ali ou outro lugar, falará com ela antes. Daniel diz a Matias e Gonçalo que está disposto a dizer tudo o que sabe sobre Branca, mas pede que eles tirem as acusações contra ele. Gonçalo aceita o acordo. Matias ameaça acabar com Daniel se ele enganar ele e Gonçalo novamente. Josefina pega uma grande quantidade de dinheiro e põe na maleta. Gustavo liga para a velha e diz que o tempo dela já acabou. Josefina pergunta se ele já chamou Cantu para ir aonde ela pediu. Ele diz que sim. Josefina diz que se ele quer o dinheiro, tem que fazer tudo como ela pediu. Ele diz que não quer nenhuma armadilha. Josefina consegue se resolver com o velho. Renata passa base no rosto e cuida da pele. Augusto liga para ela. Ele diz que está livre, pois não conseguiram provas o suficiente para deixá-lo na cadeia. Renata diz a Augusto que Adriana sofreu um terrível acidente e passou a noite inteira no hospital. Ela diz que vai desligar, mas agradece por ele ligar. Gonçalo diz a Honório que Daniel confessou ser cúmplice de Branca e está do lado deles. Honório não sabe se confia em Daniel ou não. Gonçalo diz que devem passar por esse risco. Regina chega ao hospital com Carla, Inês e Isidro. Constança diz que Adriana está lutando pela vida. Gustavo está numa área fechada, esperando Josefina. Cantu chega ao local, afastado da cidade. Ele estranha o local. Josefina fica na moita e observa tudo. Gustavo entrega as provas a Cantu e diz que com aqueles documentos ele pode provar que Josi roubou as meninas e hoje elas se chamam Renata e Roberta Monterrubio. Cantu dá um cheque a Gustavo pela cooperação em todo esse assunto. Gustavo vê o valor do cheque e diz que não quer voltar a ver Cantu. Gustavo pega a arma e atira em Cantu, bem no peito, diretamente o matando. Josefina ri ao ver tudo. Ela chega ali e vê que o homem morreu e ela pega a arma dele sem que Gustavo veja. Josefina esconde a arma de Cantu no seu bolso. Gustavo diz que saiu ganhando, porque ganhou em cheque e ela dará seu dinheiro. Josefina entrega a maleta para Gustavo. Ele diz que poderiam fazer uma viagem juntos. Josefina ri e diz que com seu dinheiro. Ele diz que com o dinheiro que ganhou, ela poderá ter a vida que quiser. Josefina diz: "Ai, sabe, tem um lugar que eu sei que algum dia eu irei visitar, mas você já poderia ir se adiantando." Gustavo pergunta que lugar é esse. Josefina diz: "No inferno." A psicopata atira em Gustavo, bem no peito, e o bobão cai no chão e sangra até a morte. Josefina sorri pro bobão trouxa. Josefina diz: "Bom, cavalheiros, a história acabou." Ela pega o documento que a incrimina, debocha da morte de Gustavo e manda um beijo pro infeliz. Regina diz a Gonçalo que está feliz por Adriana estar reagindo bem. Gonçalo diz que sim e pergunta como ela está. Regina diz que pensou em não vir, mas quando ele lhe chamou, não se negou. Ele diz que ela é sua namorada e a ama. Gonçalo beija a mão de Regina. Roberta vê a cena e pergunta o que isso significa. Roberta critica o pai por ter andado todo esse tempo com Regina. Regina lamenta, porque com isso, Roberta lhe odiará ainda mais. Carla pergunta à filha o que está acontecendo. Regina diz que nada. Carla tira suas próprias conclusões. Regina revela à mãe que iniciou uma relação com Gonçalo e se ele está dando seu lugar,
dará o dele também. Carla diz à filha que não educou ela para ser a outra, e ela mesma sofreu na própria carne a dor da traição, do engano. Regina chora. Roberta chama o pai de descarado por trair sua mãe na sua cara. Gonçalo pede que ela não insulte mais, porque a culpada dela ter errado o caminho foi a própria Josefina. Roberta diz ao pai que ele está casado com sua mãe e deve respeito a ela, ainda mais doente como ela está. Gonçalo diz que Josefina está em perfeito estado de saúde e inventou tudo para ele ficar ao lado dela. Gonçalo pede que ela tome cuidado com as palavras e que não insulte Regina, porque ela é muito importante para ele e Roberta terá que se acostumar com isso. Carla vai até Gonçalo e diz que não aceita a relação dele com Regina. Jerônimo está sofrendo. Matilde vai até o patrão e diz que não gosta de vê-lo triste assim e fará com que Renata volte para a fazenda. Renata diz a Matias que não voltará à fazenda e nem para Jerônimo. Matias gosta dessa ideia. Renata pede para agilizarem o assunto porque quer ir ver a Adriana no hospital. Matias pede que ela vá ver a Adriana porque resolve os assuntos dali. Regina diz a Inês que à noite falará com sua mãe, porque cedo ou tarde ela saberia disso e acredita que será difícil sua mãe aceitar sua relação com Gonçalo. Gonçalo diz que também falará com Carla. Ele conta a Isidro que vai se divorciar de Josefina. Inês acha lindo eles terem enfrentado a situação. Regina pede que Gonçalo não esqueça da promessa, porque também precisa falar com Renata. Gonçalo acredita que Renata falará com ela. Antônio chega à casa de Carla. Ele diz que precisa ver Regina para dar uma notícia que ela esperou por toda a vida. Carla diz que Regina não está ali e sente pena dele por tudo que ele fez por sua filha, mas ela já tem uma relação com Gonçalo Monterrúbio. Antônio fica surpreso. Selena fala com Roberta e pergunta sobre Renata. Roberta diz que sua irmã está ali. Selena diz que quer pedir um favor a Renata porque adorou o amigo dela, Augusto Duran. Selena elogia o jeito que Augusto fica na cama para Roberta. Renata vai ao hospital ver Adriana e deseja que tudo volte ao normal e que ela fique bem, porque a ama muito e ela é muito importante para ela. Renata chora e beija Adriana. Augusto surpreende Renata. Ela o abraça e diz que é uma maravilha vê-lo ali. Augusto diz que sabe o que Adriana significa para ela. Renata diz que tudo foi um susto e pelo menos Adriana está viva. Renata fica feliz por Augusto estar ali e estar livre. Renata diz que vai à casa da sua tia Constança. Augusto abraça emocionada. Jerônimo diz a Carlos que o filho da mãe do Duran está passando dos limites. Carlos diz que duvida que Renata dê abertura a Duran, pois ela o ama. Carlos anima Jerônimo para reconquistar Renata. Ele diz que queria dar tempo a Renata, mas não quer que Augustinho se aproveite da situação. Alzira passa um tempo com Paulinho. Ele fica triste e diz que não quer que ela vá embora. Alzira pede que ele entenda a situação e que se alimente bem e estude, quando ela não estiver ali. Ezequiel chega na casa. Alzira diz que já vai ir embora. Ela se despede de Paulo. Ele diz que não quer que ela volte e quer seus pais juntos. Ezequiel diz ao filho que ele e a mãe dele já não podem viver juntos. Ela se despede do menino e sai. Karina chora. Manuela pede que ela não borde de noite porque vai acabar com a vista. Karina diz a Manuela que amava a Alzira e confiava nela e não consegue mais se aproximar dela. Manuela diz a Karina que se ela perdoar os que ofendem, também pode ser perdoada pelas pessoas que ofendeu. Eulália pergunta se Josefina vai querer jantar. Ela diz que não. Josefina está com os documentos que provam sua culpabilidade no sequestro de Renata. Ela guarda as coisas no cofre. Josefina vê o documento de Roberta Álvares e rasga o documento. Ela vê a foto de Renata bebê e diz: "Ai, que horror, Renata. Você devia estar agradecida a mim por eu ter trocado o seu nome. O de Regina, ai, é asqueroso." Ela rasga a folha. Roberta chega ali e diz à mãe que procurou ela por toda parte. Josefina diz à filha que ela sempre anda de mau humor. Roberta diz que está assim
pelo descaramento do seu pai. Roberta diz que encontrou seu pai e Regina bem juntinhos. Josefina fica chocada e diz: seu pai vai me pagar por essa humilhação, filha. Eu juro. Gonçalo e Regina jantam juntos. Gonçalo diz a Regina que descobriu sobre a falsa doença de Josefina e ela e o médico lhe enganaram. Regina diz que não entende como algumas mulheres recorrem a chantagens para prender o homem. Gonçalo diz que agora ela sabe toda a verdade e não tem remorsos de se separar de Josefina. Regina elogia Antônio e diz que ele é um homem honesto. Ela fala tudo para Gonçalo. Gonçalo diz que Antônio é um homem de palavra e vai entender a relação deles. Regina pede que Gonçalo diga a Renata sobre o início da relação deles, porque isso pode ajudá-la a melhorar sua relação com ela. Matias chega até a casa. Roberta oferece uma massagem a ele. Ela pede para tentarem se amar. Ele não se interessa em se juntar a ela, porque está muito decepcionado com ela e diz que quer que agilizem o divórcio. Roberta pede para ir embora dali, porque quer que ele lhe conheça para tirar essa má impressão dela. Ele não se interessa e sai. Constança leva uma comida para Honório. Ele agradece. Constança diz que não quer vê-lo mal, porque ele tem problemas demais. Honório diz que pensou que Adriana iria falecer. Constança diz que ela irá se recuperar logo logo. Constança diz a Honório que quando Adriana sair do hospital, gostaria de ajudá-la. Honório fica feliz e diz que sente muita falta dela. Ele fala de César e Constança fica irritada e sai. Constança chora e diz que é uma pena que Honório ainda acredite que ela tenha o enganado com César enquanto estava casada com ele. Matias já tomou banho. Selena encontra César numa balada. Ela pensa que ele terminou com Constança. César diz que veio beber uma bebida em paz. Selena pergunta a César o que ele viu em Constança, aquela cuca. César pede que Selena se preocupe por si mesma. Ela fala que está saindo com o agricultor. César pede que ela se valorize mais. Augusto e Renata jantam na casa de Constança. Augusto avisa a Renata que Jerônimo pegou a égua dela. Renata fica surpresa. Augusto garante que recuperará a égua dela. Jerônimo se martiriza e pensa que só de pensar em Renata com Augusto, morre de raiva. Constança chega em casa e cumprimenta Augusto e Renata. Augusto decide ir embora e se despede de Renata. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Marina, por outro lado, está feliz por ter encontrado Jerônimo ali. Gonçalo se despede de Regina. Ele diz que está vivendo em um hotel e não voltará a casa. Gonçalo fala da péssima situação da empresa, mas diz que conseguirão sair dessa. Ele desfruta da companhia dela e se beijam. Antônio vê os dois e diz a Regina que pensou que ela fosse outro tipo de mulher e que Gonçalo era um cavalheiro. Augusto chega ao seu apartamento e encontra Selena. Selena diz que descobriu onde ele estava morando e fala que como ele esteve preso naquela cadeia, pensou que sua companhia seria perfeito para ele. Gonçalo grita com Antônio para não ofender Regina dessa forma. Ele diz que eles não têm porquê de dar nenhuma explicação a ele. Regina diz a Antônio que nunca mentiu para ele e ele sempre soube que ela não estava apaixonada por ele. Ele diz que ela deu entrada aos seus sentimentos e aceitou seu anel de compromisso e uma casa que iria dar para ela. Gonçalo diz a Antônio que Regina não é um objeto e ela decidiu escolher ele. Regina sente muito e diz a Antônio que antes de aceitar Gonçalo, terminou com ele. Antônio diz que agora ela jamais saberá o que ele iria dizer para ela. Ele sai. Gonçalo diz a Regina que Antônio está ferido e, obviamente, ficará descontando a raiva em alguém. Regina fica com pena de Antônio. Gonçalo e Regina se beijam. Carla pergunta a Regina se estava com Gonçalo. Regina diz à mãe que não é possível, que ela estava ali esperando, porque ele faz pensar que é um adolescente que está esperando os pais para reclamar. Carla diz que ela está se comportando como um adolescente irresponsável. Carla diz que Antônio esteve ali e disse toda a verdade. Regina diz que sente pena pela dor que causou em Antônio, mas não sente vergonha nenhuma. Regina diz que no fundo se sente livre.
porque já não tem que esconder de ninguém seu amor por Gonçalo. No dia seguinte, o doutor informa Honório, Constança e Renata que o perigo já passou e Adriana está sendo transferida para um quarto normal e já saiu da UTI. Todos ficam felizes. Matias pega suas malas. Roberta pergunta o que está vendo. Ele diz que vai ir embora, porque sem seu pai naquela casa e depois de tudo que aconteceu, não vai continuar ali. Roberta diz que ele não pode ir embora, ainda mais agora que ela está deprimida. Matias diz que não pode viver ao lado dela, com a mãe dela estando ali, e já soube do fingimento da loira, e agora despreza ela ainda mais. Roberta fica triste. Matias vai embora. Josefina pergunta a Roberta o que aconteceu. Roberta diz que Matias lhe abandonou e saiu da casa como Gonçalo. Roberta diz à mãe que todos vão falar mal delas e pergunta o que irão fazer. Josefina se estressa. Augusto dormiu com Selena. Ela quer ficar se humilhando para encontrá-lo, mas ele diz que não gosta que as mulheres tomem a iniciativa. Augusto diz que se ela quer que a relação deles dê certo, isso tem que ficar entre eles. Selena fala de Roberta com Augusto e acaba deixando escapar que Roberta jamais mataria o pai do filho. Augusto descobre que o filho que Roberta esperava era de Rafael e não de Jerônimo. Ele beija Selena e pede que ela continue lhe contando tudo. Selena diz que Roberta e Jerônimo nunca dormiram juntos e ela só fez isso para prejudicar Renata. Selena diz que Roberta é capaz de tudo, de vender a alma para o diabo, com o tanto de fazer mal para Renata. Adriana reage e acorda. Ela diz a Honório, Constança e Renata que está feliz por não ter batido as botas e estar ali com eles. Ela promete fazer tudo o que for para se recuperar. Adriana pede que o pai vá para a empresa e continue com as investigações sobre Branca para prendê-la. Renata diz que também terá que ir à empresa. Adriana está decepcionada com Daniel. Ela pede que a amiga lhe conte tudo, como anda a vida. Souto diz a Gonçalo que Daniel já lhe entregou todas as cópias dos documentos que Branca tem e que podem prejudicá-los, mas se preocupa porque não é só Honório que está em perigo com as assinaturas, mas Renata também, e ambos podem parar na cadeia. Gonçalo fica preocupado. Branca se encontra com o advogado, fala que foi vítima de não ter cumprimento daquele contrato e quer que ele proceda e levante uma denúncia legal. É revelado que Branca se chama Dominique Ribeiro. Ela dá sua identidade original e pede que o doutor prossiga. Regina diz a Jerônimo que os Monterrúbios realmente estão passando por uma grande crise financeira e Renata está os ajudando. Jerônimo pergunta a Regina se a vida de Renata não corre perigo em relação ao desfalco que Branca fez na empresa. Regina diz que enquanto não resolver esses problemas financeiros, tudo pode acontecer. Julieta fala com Matias. Ela agradece por tudo que ele fez e por não ter levantado denúncia contra sua irmã. Matias fala sobre a boa recuperação de Adriana. Julieta e Matias compartilham da mesma dor, já que ambos perderam suas mães. Renata diz a Adriana que teve uma última vez de paixão com Jerônimo e sentiu muito amor dele, que se entregou completamente a ele, mas não podia seguir ao lado dele. Renata diz que Jerônimo lhe enganou, lhe fez pagar por algo que não merecia. Constança entende completamente e diz que a confiança é tão importante em um casamento que quando acaba, tudo se perde completamente. Renata diz que foi isso que aconteceu com ela e Jerônimo. Adriana diz a Renata que então não haverá reconciliação, mas que apesar de tudo, ela ainda ama Jerônimo. Augusto está chegando ali com flores e para escutar. Renata diz que tudo é difícil de superar e será um obstáculo para a felicidade entre eles dois. Augusto, em pensamento, diz que fará Renata relembrar e fazer ela entender que não pode ficar com Jerônimo, jamais. Jerônimo fala com sua secretária e solicita um empréstimo ou crédito financeiro para apoiar as empresas Monterrúbio. Augusto leva flores para Adriana, Renata e Constança. Adriana elogia as flores. Renata e Constança também agradecem. Preguiçosas e sem o que fazer, Roberta e Selena vão passar um belo momento numa área de lazer. Roberta diz a Selena que adoraria que Matias lhe desejasse e quisesse ficar com ela. Selena diz que há uma atração enorme entre ela e Augusto.
Roberta pede que Selena tome cuidado, porque Augusto e Renata são muito amigos e não quer que ela fale dela com ele. Honório diz a Gonçalo que de maneira nenhuma deixará que Renata se prejudique nisso e que se precisam pegar um culpado, esse é ele. Matias pede que o tio se acalme, já que todos sabem que Renata não deve pagar por algo que não fez e Souto arranjará um jeito de protegê-la. Gonçalo diz a Honório que não quer alarmá-lo, mas que se as coisas seguirem assim, ele vai acabar na cadeia. Honório diz que sabe e que se preocupa, caso essa diaba da Branca continue fazendo mal para todos da família deles. Matias diz que é melhor não preocupar em Renata com esse assunto. Josefina chega ali. A infeliz dá um tabefe na cara de Gonçalo e diz: "Isso é por você ficar de gracinha com a Regina Soberão e quero que você saiba que nunca vou te dar o divórcio. Regina Soberão jamais, me escuta bem, jamais vai poder ser sua esposa enquanto eu viver." Antônio lê no jornal que o comandante Cantu morreu nas mãos do ex-prefeito Gustavo Salgado, que disparou e acabou provocando a própria morte também. Antônio faz uma ligação para o assistente de Cantu. O assistente de Cantu diz a Antônio que o caso dele ficará sem conclusão, já que Cantu não compartilhava informações com ninguém sobre os casos. Josefina diz a Gonçalo que esta humilhação custará muito caro e deixará ele na ruína e vai tirar tudo dele, porque se não tem o amor dele, pelo menos terá a fortuna. Gonçalo diz que claro, e ela sempre se importou só com seu dinheiro. Josefina diz que isso não é verdade, porque se tivesse que ficar na miséria, mas com o amor dele, ficaria, mas sem ele jamais. Gonçalo diz que ela sabe que nunca deixará ela desamparada. Josefina diz que ele não é mais de se confiar, depois de tê-la enganado com Regina. Josefina diz que a casa está em seu nome, como outras propriedades, e não pensa em partilhar com ele. Gonçalo pede que ela fique com tudo, porque nunca quis que ela vendesse as propriedades dela para dividirem o dinheiro ou resolver os problemas da empresa. Ela diz que ele lhe humilhou e fala: "Tudo isso porque você continuou se encontrando com essa vagabunda da Regina Soberão?" Gonçalo pede que ela respeite Regina e não a xingue em sua presença. Gonçalo pede que ela vá embora e saia da sua sala e que não volte ali mais. Karina visita Álvaro e diz que vai alugar a casa para Carlos e Matilde depois que eles se casarem. Karina diz a Álvaro que vai sair da casa porque com o dinheiro do aluguel poderá se manter. Ele diz que sairá da prisão e ganhará muito dinheiro novamente. Karina pede que ele deixe de sonhar, porque não voltará a exercer medicina e duvida muito que ele aceite outro trabalho. Álvaro diz que ela terá que engolir as palavras quando ele sair dali e recuperar sua posição e seu prestígio. Karina diz a Álvaro que continuará sendo esposa dele pelo tempo que ele estiver ali na cadeia, mas quando ele sair, vai pedir o divórcio e se afastar dele. Álvaro diz que ela jamais deixará ele. Karina diz que não voltará a ser mulher dele depois do que ele fez com Alzira. Ela ressalta que só se casou com ele porque seu pai obrigou, mas nunca o amou, porque ele nunca fez nada para ela se apaixonar por ele. Karina diz que cumpriu como esposa, mas esse tempo que ficar fora e separada dele vai se recuperar como mulher e jamais permitirá abusos dele novamente. Ela se despede do infeliz. Ele diz que é marido dela e sua morte pode separá-los. Renata e Augusto chegam à empresa. Renata recebe uma ligação de Jerônimo. Jerônimo oferece sua ajuda no problema financeiro que ela e a família dela têm. Jerônimo escuta a voz de Augusto e descobre que ele está ao lado de Renata. Jerônimo pede que Renata não seja teimosa. Renata diz que o teimoso é ele e ele tem que entender que se separaram. Ezequiel pergunta a Alzira se Paulinho está com ela. Ela diz que não. Eles se preocupam com a criança. Jerônimo diz a Renata que não era isso que os olhos e os beijos dela diziam quando ela esteve nos seus braços. Renata diz que não mente como ele tem feito. Ela ressalta que continua o amando, mas quer que fechem esse ciclo. Jerônimo pede para abrirem outro ciclo e recomeçarem. Ela dá adeus a ele e desliga.
Carlos diz a Jerônimo que precisa da autorização dele para pedir para os rapazes procurarem o filho de Alzira, que está desaparecido. Jerônimo autoriza. Jerônimo fica magoado. Carina comenta com Severino que continuará casada com Álvaro diante de Deus e os homens, mas não voltará a ficar com ele. Ela diz que sabe que na cadeia há visitas conjugais, mas que não irá para lá na cadeia se entregar para o Álvaro. Severino pede que ela não faça isso então, porque Álvaro demonstrou ser um péssimo marido e péssima pessoa. Alzira chega ali, desesperada, e diz a Carina e Severino que Paulinho sumiu. Carina pede que Alzira se acalme, pois irão encontrá-lo. Marina chega ali e descobre o acontecido. Todos procuram pelo Paulinho no povoado, na fazenda e nas plantações. Renata descobre que Gonçalo se separou de Josefina. Ela entende o pai dela e diz que Regina e Jerônimo tinham razão e sua mãe disse a eles que ela era bonita. Gonçalo diz que é isso mesmo. Renata diz ao pai que acha que Josefina está com problemas mentais por inventar tantas mentiras e fazer mal aos outros. Gonçalo pede que Renata fale com Regina, porque ela está muito mal por ela julgá-la e pensar mal dela. Gonçalo pede que Renata escute Regina. Renata está resignada e não quer fazer isso, mas Gonçalo insiste. Julieta verifica com o doutor que Adriana está bem. Matias chega ali. Julieta diz ao amigo que sabe que ele lhe mantém informado da situação de Adriana, mas precisava saber pelo doutor como ela estava. Julieta agradece por tudo e se retira. Começa a rolar algo entre eles. A secretária envia para Jerônimo a lista dos bancos onde podem fazer empréstimos. Jerônimo verifica um banco comunitário e pede que sua secretária organize uma reunião com a secretária Juliana Penite. Isidro vai à casa de Antônio e diz que a notícia sobre o comandante Cantu o deixou preocupado. Isidro pergunta a Antônio se ele descobriu se Josi e Josefina Monterrúbio são a mesma pessoa. Antônio mente e diz que não. Ele fala que dias atrás Cantu lhe deu um relatório da investigação e realmente não existe relação entre essas duas mulheres. Isidro acredita que se equivocou. Antônio afirma que continuará com a investigação, mesmo que tenha se separado de Regina. Regina diz a Inês que precisam organizar os convites para o baile de gala. Inês diz a Regina que ama a Dona Carla, mas ela tem suas próprias opiniões e são respeitáveis. Mas Regina tem que refazer a vida do jeito que quiser, mesmo que Carla não apoie. Matias encontra Augusto e o cumprimenta. Augusto diz a Matias que nesse momento Renata se converteu em sua razão de viver. Matias diz que ele e Renata se amam muito e estão tentando fazer que a amizade prevaleça sobre tudo. Augusto diz que desde que conheceu Renata se encantou, mas jamais se meteria com a mulher de outro. Ele fala que seu interesse por Renata é sério e tem tudo para oferecer a ela, uma vida de rainha e tudo. Renata volta para a sala. Roberta recebe uma ligação e fica surpresa pela chamada da pessoa. A pessoa misteriosa combina de se encontrar com ela. Renata liga para Regina. Regina agradece por Renata ligar. Renata diz que irá hoje ao centro vê-la. Regina agradece a ela pela oportunidade e diz: "Obrigado, filha, por essa chance." Em pensamento, Renata diz: "Filha, muitas vezes eu desejei que minha mãe fosse como você, Regina. Que pena que você não é o que eu pensava." Regina está muito feliz e diz a Inês que Renata virá falar com ela. Ninguém da fazenda conseguiu encontrar Paulinho. Alzira continua angustiada. Jerônimo pede que o pessoal tome diferentes caminhos para encontrarem o menino. Marina encontra Paulinho, tentando ir embora sozinho, em um barco. O menino diz que irá embora para longe. Marina pede que ele lhe escute. Ela pergunta por que ele quer ir embora com os pescadores e que se acredita que isso vai solucionar o problema dos pais dele. Ele diz que não quer estar com seus pais se eles não estão juntos. Ela diz que fugir não vai adiantar de nada. Constança cuida de Adriana. Matias chega ali com um urso enorme e surpreende Adriana, que fica muito feliz. Um tempo depois, César aparece ali com um urso menor.
para Adriana. O clima fica pesado. Honório e Gonçalo se afligem com a crise e os problemas da empresa. Honório diz a Gonçalo que nesse momento não tem o que fazer, ainda mais se for para a cadeia. César se apresenta para Adriana e Matias. Ele decide sair para a empresa. Constança acompanha Matias até a porta. Ela diz ao sobrinho que tinha pedido a César para não vir ali, porque não quer provocar uma situação incômoda entre eles. Matias diz que não é fácil vê-la com outro, principalmente com um cara da sua idade, e ama seu tio, mas que se o que ela está vivendo a deixa feliz, para ele não tem problema. Constança fica mais tranquila. Eulália diz a Josefina que estão procurando por ela lá embaixo. Roberta se encontra com Augusto. Era esse safado que tinha ligado para ela. Augusto deseja transar com Roberta. Josefina vai na sala. Antônio dá boa tarde e se apresenta para ela, dizendo que era o noivo de Regina Soberão. Antônio diz a Josefina que contrata um investigador, o comandante Cantu, e hoje soube que ele foi assassinado pelo Dr. Gustavo Salgado. E antes de morrer, Cantu lhe confirmou que Josi Álvares e Josefina Monterrúbio são a mesma pessoa. Ela pede que ele não diga estupidezes. Antônio diz que ela foi amante de Roberto Gamba e a mulher que roubou a filha de Regina. Por isso, está convencido de que uma das filhas dela, Roberta ou Renata, é essa menina.